Bom dia pessoal, tudo bem? Bom dia, pessoal. Hoje a gente está testando aqui um formato novo do vídeo, né? Então a gente vai fazer diferente do que a gente tem feito nas últimas semanas, que a gente tem feito a transmissão ao vivo. Hoje, acho que a gente vai tentar postar um vídeo gravado, vamos ver, essa experiência vai ser diferente, a gente até gostaria que vocês nos dessem esse feedback, né? Foi diferente a experiência, não foi? Tá ok postar gravado, vocês preferem transmissões ao vivo? Então, o feedback de vocês é sempre importante para a gente. Isso, a gente precisa saber se para vocês funciona mais esse horário ao vivo, para que a gente discuta, tire as dúvidas de vocês, ou se vocês estão aderindo mais a assistir ao longo do tempo, conforme a disponibilidade, né, que vocês vão encontrando na agenda, enfim. Então, deem esse feedback para a gente também se adaptando às necessidades de vocês. Uhum, é bem isso. Então, gente, o assunto do vídeo de hoje é como a arte compreende o self, né? Vamos falar um pouquinho desse termo, que é o self. Eu acho importante dizer que ele é um termo que tradicionalmente não era usado na análise do comportamento. Quando a gente fala de self, às vezes umas pessoas até estranham, né? Mas analista do comportamento falando de self, eu acho que foi um dos principais motivos, até de um preconceito que a terapia de aceitação e compromisso teve quando ela veio para o Brasil pelos chamados termos médios, que é o self. Então, assim, olha, Sim. um termo que a análise de comportamento sempre foi bem técnica. E usando termos, a operacionalização, bastante dos conteúdos, tal, isso foi um pouco o que afastou ela de outras abordagens, de outras áreas, porque a gente sempre usou tradicionalmente termos muito próprios, que só as pessoas de dentro da abordagem compreendiam, né? Então, termos que não facilitavam o conhecimento chegar em outras áreas. Eu acho que o Steven Hayes vem com essa proposta dos termos médios, como self, como uma forma de ajudar a popularizar a terapia de aceitação e compromisso, que ela venha para outras áreas, né? Porque o self, se aqui no Brasil é quando a gente fala de self, no geral as pessoas já sabem o que a gente está falando, imagina nos Estados Unidos, porque é um termo em inglês, né, gente? Que foi de onde foi criada a terapia de aceitação e compromisso. Então todo mundo sabe quando a gente fala de self, o que self significa. E eu, particularmente, Tati, a primeira vez que eu vi essa palavra selfie como analista do comportamento foi fazendo a minha primeira pós em analítico comportamental, mas nos livros da FAP. Sim. Aquele livro meio douradinho que não publica mais, que tem, se eu não me engano, um capítulo. Minha supervisora da época falou assim: procura lá, que vai ter bastante descrição de selfie, mas na FAP. Então, na ACT já existia, obviamente, mas o meu contato inicial foi pelo livro da FAP. Isso. Então, as contextuais, elas vêm trazendo essa concepção de uma forma mais, como é que eu posso dizer assim, acho que integrativa, para outras pessoas também compreenderem, não ser uma coisa tão rígida e às vezes tão fechada para analistas do comportamento, né? Isso mesmo. Eu acho que a intenção é muito essa, assim, para que essas teorias, né, essas abordagens, as terapias contextuais cheguem, né, alcancem mais pessoas e que esses termos sejam mais fáceis de serem compreendidos. Claro que cada um desses termos que estão ali tem a sua operacionalização, né, eles têm o seu significado, mas só falar a palavra self, eu acho que fica mais claro do que eu estou falando, né, do senso de eu, né, de uma identidade do indivíduo, de como o indivíduo se vê, né, como é o meu self. Então, só a palavra self, acho que já deixa isso um pouco mais claro, sem ter que dar grandes explicações sobre isso. Exato. E aí, na ACT, a gente tem o self conceitualizado versus o self como conceito. Né? E aí a gente trabalha para diminuir a inflexibilidade psicológica que está presente no self conceitualizado e aumentar a flexibilidade do self como um conceito. E aí acho que a gente pode iniciar falando, quem sabe, do que é o self conceitualizado na percepção da arte, que é um processo de inflexibilidade psicológica. Isso. Eu acho que é importante a gente falar, né, para entrar nesse assunto, que todos nós, todos, sem exceção, temos conceitos criados sobre nós mesmos, né? O que a gente cria sobre nós mesmos, o conceito, são construções verbais que acontecem ao longo de toda a nossa vida, desde que a gente é pequeno, baseado nas experiências que a gente viveu, no que as pessoas falaram para a gente sobre a gente mesmo, né? Então,
desde pequenininho alguém fala assim, nossa, essa criança é muito agitada, nossa, essa criança é calma, né? Olha como ela é boazinha, olha como essa criança é arteira. E a gente vai construindo uma noção da gente mesmo, e o próprio Skinner já dizia lá atrás que o autoconhecimento ele é de origem social, né? Então vem muito do que o outro nos diz, né? Sobre a gente mesmo, das experiências que a gente viveu, e a gente vai com isso construindo noções de eu, uma noção de eu. Então a gente pode perguntar isso para todos vocês que estão assistindo aqui, eu tenho certeza que todos nos dariam uma resposta. Então, assim, se eu pudesse perguntar para vocês, até vou perguntar para você, Ana, uma palavra que te defina, o que vocês responderiam, né? Então, pensem ali, quem quiser escrever aqui e tal, diga uma palavra que defina vocês. Acho que todos vocês terão uma resposta para isso. Uhum. E essas descrições, eu posso dizer, a primeira que me vem na cabeça é dedicada, mas isso é uma descrição que vem social. Depois eu passei a me perceber como uma pessoa dedicada. E eu acho que é muito importante ressaltar o quanto a gente seres sociais, somos seres sociais, e a nossa descrição do nosso eu vem a partir do outro. Então, assim como a gente aprende a nomear objetos, né? Isso aqui é uma garrafa, a gente também vai aprendendo a nomear características nossas. E vem a partir da outra pessoa ensinando. E aí essas descrições, elas vêm com falas dos pares que nos rodeiam, do nosso processo de desenvolvimento humano, vem com comparações. Você é parecida com o seu pai nesse comportamento, você está parecendo a sua mãe, ou por que você não é de X forma como seu irmão? Então, a comparação também existe nesse processo de descrição, de colocar alguém como um modelo, ou alguém como uma referência de igualdade, de ter alguma característica igual. Então, são adjetivos que vão nos dando, às vezes rótulos, e assim vai passando a fazer parte da nossa identidade, nosso senso de eu. Isso. Ou seja, a gente vai criando conceitos sobre a gente mesmo. Né? Alguns conceitos, não necessariamente criar conceitos sobre a gente mesmo é uma coisa ruim, eu acho que é uma coisa, inclusive, necessária ao longo da nossa vida para a gente entender, né? Esses conceitos, normalmente, eles vêm de comportamentos nossos que são mais frequentes no ambiente. Então, se eu exibo alguns comportamentos ao longo do tempo com uma frequência maior, pode ser que alguém descreva isso. Né? Então, assim, você é uma pessoa calma, você é uma pessoa dedicada, você é uma pessoa organizada, você é uma pessoa desorganizada, né? Então, assim, que tem adjetivos que podem ter uma conotação boa ou ruim, tanto faz, os dois fazem parte do self-conceitual, né? De eu como um conceito em si, dos conceitos que eu tenho de mim mesma, e eu vou levando esses conceitos para o longo da minha vida, e vou me comportando de acordo com eles em muitos momentos, porque assim, eu vou esperando isso de mim, os outros acabam esperando esses comportamentos de mim também ao longo da vida, e eu vou levando. Isso não é um problema por si só, tá? Isso acaba sendo um problema, aí a gente vai fazer o link lá do vídeo Ações com Compromisso. Quando esse self conceitualizado me impede de exibir ações com compromisso com os meus valores. Aí eu acho que isso é algo que a gente precisa trabalhar em terapia. Isso, tem vários aspectos, na verdade, que a gente vê o que um self conceitualizado vai trazendo sofrimento na vida de uma pessoa. Mas acho que até para ficar clara essa definição, self conceitualizado, self como conceito, o self conceitualizado, a palavra já diz, ele está vindo conceitualizado pelo outro, a partir da percepção do outro. E aí, essas descrições do outro, bem como a Tati falou, pode ser que nos limite a ter ações valorosas na vida que para nós é significativo, mas muito também por conta da fusão, que aí é um tema que a gente vai usar no nosso próximo vídeo, fora essa temática do self, que é o apego que a gente tem nessas características, nesses adjetivos, nesses rótulos. E é o apego que traz o sofrimento para a pessoa, porque aí tem as descrições que nos dão que são muito reforçadoras. E é muito gostoso de nos perceber, por exemplo, alguém dedicada. É alguém muito gostoso parecer ser, que os outros percebam isso, ser alguém dedicada. E aí o sofrimento ele começa a existir neste lado, ainda que seja algo positivo na vida da pessoa, dela gostar, quando ela começa a fazer muitas coisas para sustentar sendo sempre essa pessoa dedicada, sem avaliar as situações do momento presente, o que faz sentido ou não para a vida dela. E aí ela entra num movimento de apego
aquela ideia de, não, eu sou uma pessoa dedicada. O que os outros vão pensar se eu não fizer tal coisa? Como que vai ficar a situação, a minha imagem, se eu não fizer tal coisa? E às vezes até para a própria pessoa é difícil se perceber não sendo dedicada em alguma coisa. E aí vai trazendo sofrimento em ela fazer muitas coisas para sustentar ser, para manter aquilo que é muito agradável. E o mesmo acontece no oposto, mas eu já falo, pode falar. Eu acho que é esse lado assim, então eu acho que a gente pode sintetizar isso dizendo assim, ó, se eu quero tanto ser uma pessoa dedicada e faço tanto para manter, né, essa ideia, né, me comporto dessa maneira, possivelmente o sofrimento vem porque me dedicando tanto e fazendo tantas coisas, eu deixo de fazer outras coisas que são valorosas para mim. Então eu vivo uma vida que para mim não faz sentido, né, linkando no ações com compromisso. Vai grudando no ter que ser sempre, sem flexibilizar e também compreender qual que é a vida que é valorosa. Isso mesmo. E o mesmo acontece, então, tu veja, não adianta ter um autoconceito positivo, né? O mesmo acontece também com autoconceitos ali negativos. Tu sabe, eu sou uma pessoa ansiosa, então às vezes eu me defino assim, né? Eu sou uma pessoa ansiosa. E daí, quando você, sei lá, eu sou convidada para dar uma palestra, ou sou convidada para falar para um público, daí eu vou dizer assim: olha, eu não vou dar conta porque eu sou uma pessoa ansiosa. Né? Não vou, então isso me paralisa, mas pode ser que seja algo valoroso para mim, importante para mim, mas eu não vá, por quê? Porque eu estou fusionada com esse conceito de ser uma pessoa ansiosa. Né? Então isso me paralisa e faz com que eu não possa viver ações comprometidas com os meus valores. Então, ter um autoconceito muito inflexível, muito rígido, muitas vezes nos limita e traz um sofrimento. Né? Como se não fosse possível fazer as coisas ou não fosse possível ser diferente em outros momentos. Acho que por isso que o Reis diz assim no livro dele, né? Vamos substituir o ser pelo estar. Né? Assim, eu não sou uma pessoa ansiosa, eu fico ansiosa, eu estou ansiosa em alguns contextos. Então, por isso que a gente chama a arte de uma terapia contextual. Porque é estar atento ao momento, né? Ao momento. Em contextos diferentes eu me comporto diferente. Você pode se sentir ansiosa em vários contextos, mas ninguém fica ansioso o tempo todo. Exato. E aí, se a gente seguir essa ideia do apego, também tem o apego do que eu não gosto de ser, do que para mim é horrível ser, é horrível experienciar a ideia de ser, o sentir ser. E aí a gente também vai fazer muitas coisas para não ser. E aí, quando a gente se percebe sendo uma versão nossa que a gente não gosta, seja por comparação de alguém, uma característica que nos machuca ser, a gente também vai fazer inúmeras coisas para não ser essa pessoa. E ao fazer essas várias coisas, também vai trazer sofrimento. Então, por exemplo, ser alguém egoísta. Que horrível experienciar ser alguém egoísta. Então, o que a pessoa faz para não ser essa pessoa egoísta? Ela vai cedendo sempre de si, ultrapassando seus próprios limites, não conseguindo dizer não, para não ser considerada a pessoa egoísta por ela mesma, pelos outros. E aí a vida dela vai ficando limitada, que ela não vai vivendo uma vida com significado, ela vai entrando num nível de sofrimento por não conseguir dizer não, para não se sentir, aí vai pipocando vários outros sentimentos, né? Culpa, e aumentando cada vez mais essa ideia de ser alguém que ela não gostaria. Então, o sofrimento existe pelo apego, tanto no que a gente gosta muito de ser e do que a gente não gosta de ser. O que a gente faz para sustentar ser e o que a gente faz para evitar ser. Né? O sofrimento existe dessa maneira. Das duas formas. Eu queria ler um poema aqui que eu separei para a gente, do José Couto, que ele chama Quem Sou Eu? Tá? Que eu acho que vai ilustrar o que a gente vai falar aqui, o que a gente está falando aqui hoje. Né? Então, o poema é assim, ó. Quem sou eu? Não sei, ainda não me conheço. Serei plebeu ou um rei? Nem sei o que pareço. Como sou eu? Sei lá, sou um ser racional, por vezes um pouco louco, sou um fulano de tal. De onde sou? Ignoro, sou daqui e dali. Não sei onde moro nem onde nasci. Que tenho eu? Nada, sou pobre e modesto, com riqueza guardada, levando a vida honesta. Né? Eu acho que esse poema, ele fala muito assim, ó, sobre uma vontade que a gente tem, até culturalmente, assim, eu preciso me conhecer. Quem sou eu? E parece que eu sou uma coisa só. E eu preciso ser, eu sou rei, eu sou plebeu. Né? Então, assim, e eu acho que vem a terapia de atestação e compromisso dizendo assim, ó, eu posso ser rei e plebeu em contextos diferentes. Né? Eu amei esse poema. Eu posso ser mais de uma coisa. Então, assim, eu posso ser racional e louco.
em contextos diferentes, né? Então o poema fala assim, quem sou eu? Eu não preciso ser uma coisa só. É muito sobre o que a arte diz, assim. Parece que quando a gente se conhece, quem sou eu, a gente quer ser só uma coisa. Então eu quero ser a pessoa racional, eu sou sempre racional, eu sou sempre o rei, ou eu sou sempre o plebeu, né? Ou então eu sou uma pessoa rica, ou sou uma pessoa pobre. Né? Eu posso ser as duas coisas, eu posso ser uma pessoa calma. Às vezes eu brinco, né? Falo até com os meus alunos lá da universidade, eu digo assim, ó, todos nós somos mocinhos e bandidos. Porque assim, hoje isso já mudou um pouquinho, mas antigamente, quando a gente assistia novela, via filmes, parecia que assim, o mocinho era uma pessoa imaculada, que não fazia nada errado, estava sempre pleno, sempre tinha pensamentos positivos, sempre era bom com os outros. E o bandido era o contrário. Tipo, era a pessoa que era sempre ruim, sempre pensando nela mesma, sempre fazendo mal para os outros, tal. E nenhuma dessas pessoas na realidade existe. Sim. Nenhuma desses personagens. Hoje acho que até o cinema já vem mudando isso, e as novelas e os filmes, né? Porque assim, todos nós temos um mocinho e um bandido dentro da gente. Então, a gente tem pensamentos que são contraditórios, às vezes, como a Ana falou, às vezes a gente é egoísta. E às vezes a gente é extremamente solidário com o outro. E eu sou a mesma pessoa. A minha mãe, ela tem uma frase, Tati, que eu gosto de levá-la para a vida, e que ela me disse isso ao longo de uma vida sem saber que isso era arte. Mas ela diz assim, que não existe o bom sem algo considerado ruim, e nem uma pessoa ruim sem algo considerado bom. E para mim isso, na verdade, fica como se fosse aquela concepção de yin yang, que é o equilíbrio da vida, né? Isso. Coisas boas acontecendo e um pedacinho de coisas ruins. Isso vai para a nossa experiência humana, né? E aí vem a ideia do self como um conceito, quando a pessoa passa a entender que a existência dela é um recipiente, na verdade, em que as experiências acontecem, em que ela pode ser, né, desse lado, tanto o mocinho quanto o vilão, mas sem julgamentos, abrir um espaço para que isso exista, sem criar um conflito interno entre devo ser, não devo ser, mas só se perceber sendo. E como é sentir a vida seguindo com essa abertura também para ser essas várias versões de si. Isso mesmo. E como é importante a gente poder, né, lidar com o self de uma forma mais contextual, porque assim, gente, a gente precisa ao longo da vida, e traria muito menos sofrimento, essa flexibilidade de a gente se adaptar a contextos diferentes, podendo se comportar de formas diferentes a contextos diferentes. Né? E ainda assim, sendo a mesma pessoa. Não significa que a gente tem múltiplas personalidades. Exato, ou que a gente tem que ser sempre de um determinado jeito, a gente pode flexibilizar, e eu acho que isso facilita quando a gente tem uma compreensão que o nosso eu é um lugar onde as experiências acontecem, que elas não vão ficar rígidas, imutáveis, e isso, na verdade, é um pensamento que traz uma liberdade para as pessoas, quando elas compreendem que nada é imutável, nada é estático, tudo muda constantemente, inclusive as nossas percepções, as nossas características, de momento a momento, porque o que muitas pessoas fazem, às vezes, é jogar a versão de si mais nova, do passado, sem compreender que era outro contexto, uma outra situação. Então, é abrir um espaço para que aquela versão mais nova exista também no nosso eu, né? E as várias versões de nós, elas não precisam conflitar, elas podem existir simultaneamente, isso que nos define. A gente é uma pluralidade de eus, na verdade. Sim, é isso, assim, não é porque eu talvez me mostre de uma forma calma em grande parte dos contextos que eu não posso ter raiva, eu não posso ficar nervosa, eu não posso em algum momento falar algo com um tom de voz mais alto e coisas nesse sentido, porque isso vai acontecer, dependendo do contexto que eu tiver inserido, e não adianta eu ficar tentando lutar contra isso, né, porque isso vai trazer sofrimento, porque isso vai acontecer. E aí é a parte, assim, que a gente trabalha bastante em terapia, e vocês podem ver no vídeo lá sobre esquiva experiencial, da abertura. É uma abertura sem julgamento para o que eu estou experienciando. É uma abertura para essas nossas características. Às vezes eu posso ser uma pessoa grosseira. Eu, particularmente, eu odeio essa minha versão. E é horrível ser essa versão.
mas às vezes ela acontece porque é humano, né? Não tem como a gente evitar, controlar, fazer inúmeras coisas para não ser. Mas tá, eu fui, né? Tive uma situação que eu fui, mas não significa que eu sou essa pessoa por definição. Então, como um conceito, é entender que todas essas experiências, essas versões acontecem dentro de nós, e por nós mesmos é um pouco mais difícil também para a gente alcançar essa percepção maior, e atemporal também, porque se torna entre aqui e lá, bem como o poema disse, por isso que eu gostei bastante. Porque se trata sobre o passado, sobre o presente, meu eu do futuro, as versões que habitam aqui dentro de mim. É mais difícil a gente chegar perto disso, só que não é impossível. E é o caminho importante para que a gente possa viver uma vida valorosa. Porque são as definições a partir da nossa própria experiência e não a do outro. É como a gente se vê, a gente se percebe, o que a gente valoriza na vida e não o que é dado pelo outro, num contexto social. Então, por isso que é eu como um conceito, o conceito que eu vou experienciando e vivenciando. Isso. E eu acho que também é importante, até para o contexto terapêutico, a gente saber que sempre há e haverá espaço para novas versões da gente mesmo. Né? E que isso porque sempre haverá, então a gente pode sempre mudar, tentar ser diferente, fazer coisas novas, se desafiar, porque às vezes a gente diz, não, mas isso não é para mim, né? Isso não é para uma pessoa como eu. E tudo pode ser para todo mundo. Então, desde que aquilo faça sentido na minha vida em relação aos meus valores. Então, assim, sempre há espaço para novas versões de nós mesmos ao longo da nossa vida. Né? Então, às vezes, ontem eu estava assistindo um filme e a pessoa disse assim, nossa, ele aos 47 anos começa a fazer judô, um novo esporte, né? E eu penso assim, poxa, sempre há espaço para algo novo na nossa vida. Não é porque a pessoa tem 47 anos que ela não pode experienciar uma coisa nova que talvez seja valorosa. E pegar mais uma característica, se ela quiser, né? Ele pegar no sentido de se descrever. Eu sou uma pessoa de 47 anos e que gosta de judô, Que né? Que gosta de judô. gosta de outras De coisas. esportes, né? De praticar esportes. Então, assim, nesse sentido, sempre há espaço para coisas novas, para novas versões de nós mesmos, para que todos esses eus, né, coexistam dentro desse espaço. Eu acho que esse é um ponto importante para a gente pensar na noção de self, né? Acho que a gente vai fazer um outro vídeo mais para frente para falar como a gente trabalha isso em psicoterapia, mas eu acho que esse vídeo, o objetivo principal é mostrar isso. Como que a gente vê o self como algo que nos define, só que não precisa ser uma coisa só. A terapia de aceitação e compromisso fala muito sobre como a gente pode ter, né, várias definições sobre nós mesmos, vários conceitos sobre nós mesmos e sobre como isso pode ser saudável. Exato. E como tudo está interconectado na percepção da arte, veja, a gente está falando de self, mas a gente também está falando de valores, né? Que às vezes viver uma vida tentando sustentar ser ou não ser, esse apego a essas características, pode ser que afaste a pessoa de uma vida com significado. A gente também está falando da experiência, da aceitação, da disposição, abertura para experienciar coisas desconfortáveis, que é o que faz parte do meu eu, essas características que às vezes eu também não gosto. Então, a gente também trabalha nessa percepção de entender que existe um espaço, uma abertura para sentir, experienciar coisas que a gente gosta, que a gente não gosta, que diga respeito sobre o nosso eu, e principalmente no aqui e agora, né? Porque essa parte até do self como um conceito é o eu no aqui e agora, na vida que eu estou experienciando neste momento presente e que faz sentido para mim agora. Então, as coisas elas são todas conectadas, por isso que é importante que vocês vejam ali, quem não viu os vídeos anteriores, para entendendo cada vez mais e fortalecendo mais essas concepções aqui do processo de inflexibilidade, flexibilidade psicológica. Mesmo, que acho que está ali no vídeo de esquiva e aceitação, né? O quanto às vezes é difícil para a gente aceitar, principalmente as vezes que a gente não gosta da gente mesmo. Né? Então, em momentos que a gente perde a paciência, em momentos que a gente grita, né? Como a Ana falou, em momentos que a gente é egoísta, e como é difícil, às vezes, olhar para isso e entender que isso fez parte daquele contexto, e que surgiu naquele contexto, e vai surgir em outros momentos também na nossa vida, mesmo que não seja tão frequente quanto outros comportamentos que a gente exibe, mas vai aparecer, e tem lugar para eles aparecerem ali, precisa, né? Porque se a gente se coloca numa luta de ficar tentando evitá-los, a gente deixa de viver uma vida valorosa. Isso, e aí tem uma frase que eu sempre digo para os meus pacientes, que vai bem nessa perspectiva, que talvez a gente sempre seja o vilão na história de alguém.
Porque às vezes a gente vai ficar uma vida tentando evitar ser alguma coisa que a gente não quer, para evitar magoar outra pessoa, evitar um desconforto, mas a gente vai se afastar do que para nós é valoroso. Então, abrir um espaço para ser um vilão na história de alguém e ter a consciência que talvez eu seja esse vilão, mas em função do que? Da minha vida valorosa. Isso. Que não cabe a mim sempre eliminar o desconforto do outro. Que às vezes eu ser quem eu sou dentro dos meus valores ao longo da minha vida pode trazer um desconforto para alguém. Não que eu precise, intencionalmente estar gerando desconforto para os outros, mas às vezes algumas atitudes minhas que vão ali de acordo com os meus valores podem fazer com que algumas pessoas se sintam desconfortáveis. E não cabe a mim eliminar todo o desconforto do outro. Então, eu acho que isso é uma coisa importante, porque acho que a gente culturalmente acha, né? Não, mas a gente não pode gerar desconforto em ninguém, a gente precisa lá parar, conversar. Às vezes, o simples fato de eu me comportar vai gerar o desconforto em alguém. Às vezes não tem nada a ver com a vida do outro indivíduo, né? E não cabe a mim tirar esse desconforto, cabe a pessoa lidar com esse desconforto. Isso, né? E isso não quer dizer também que somos o egoísta ou o vilão, mas se assim formos considerados, que a gente tem essa clareza do que para nós é valoroso, né? Do que para nós é valoroso. Então, acho que põe esse ponto ali. E sabe que eu queria fazer um contraponto, assim, acho que até para a gente finalizar o vídeo, porque eu acho que eu acho que tudo isso que a gente está falando da arte já está embutida nos livros do Skinner lá atrás. Porque o Skinner, não sei se o quanto as pessoas pegaram isso, porque ele não fala isso com todas as palavras, mas está muito claro na teoria dele que o tempo todo ele está lutando contra a gente rotular pessoas. Então, assim, o Skinner fala nos livros dele assim, ó, a importância da gente não utilizar entes internos para classificar alguém. Aí ele fala sobre o horóscopo, né? Da gente, porque às vezes é isso que acontece com o horóscopo. O horóscopo é mais um nome que a gente dá para mim mesmo. Ah, eu sou a Tatiane, eu sou do signo tal. É um conceito que nós nos damos ao longo da vida. E ele fala como é importante que muitas vezes, como esses rótulos, muitas vezes, fazem com que a gente não fique disposto à mudança, a saber que a gente pode ser diferente, né? Tanto horóscopo como personalidade, como talvez outras coisas. Hoje se fala muito em temperamento também nas redes sociais, como isso pode ser algo que nos motiva a ficar onde a gente está e não mudar, né? Como um conceito, mais exemplos de conceitos sobre a gente mesmo. Eu acho que o Skinner está o tempo todo na teoria dele lutando contra isso. Que bom retomar esses conceitos mesmo, Tati. Então, isso é uma coisa que vem da análise do comportamento há muito tempo atrás. Né, da importância da gente evitar rótulos. Ele diz ali, eu acho que não lembro se é no sobre behaviorismo, ou até no ciência do comportamento humano mesmo, como uma luta interna nos Estados Unidos de um movimento lá atrás, em que as pessoas elas faziam medições do rosto das pessoas e características físicas dos indivíduos, como se isso fosse preditor de comportamento. Então ele comenta como isso é ruim, porque você está rotulando alguém por simples distância entre os olhos, né? E quando isso causa sofrimento, né? Causa sofrimento, um super sofrimento, um preconceito e tudo mais, né? Uma preocupação muito grande em relação a isso, que eu acho que está muito embutido é muito similar com o que o Reis coloca na proposta da arte. Sim. Ai, que bom, Tati, retomar isso. E eu também só queria aqui deixar um filme que é super recente, eu imagino que grande parte das pessoas assistiram, que é o Divertidamente 2. Ele fala muito do senso de eu. Então, é um exemplo mais didático, quem quiser assistir ou retomar, já viu, enfim. É o senso de eu, tanto quando a ansiedade chega, e o antes da ansiedade, e o pós a vida com ansiedade, aqueles cordõezinhos, né, que se conectam com aquela esfera, com uma coisa que tem lá na sala de comando, que diz, eu sou a filhinha boa do papai, coisa assim, eu sou a que gosta de rock, então esse as eu ilhas, sou... Né? As ilhas. Que conecta as ilhas, mas é aquelas cordinhas que vai lá para baixo, lá, que fazem sons, às vezes. Então, o Divertidamente 2 trabalha muito essa percepção do self conceitualizado, o self como um conceito. Então, quem quiser retomar e ver, é uma forma bem didática de entender o que a gente está falando também. Isso aí.
Mas então tá bom, gente. Agradeço todo mundo que está aqui com a gente hoje. Daqui 15 dias a gente volta, daí com um vídeo para falar para terapeutas, né? Como a gente trabalha o self na terapia. Isso mesmo. E também agradecer a vocês, porque chegamos nos 300 inscritos no canal, 320 até o momento dessa gravação. Isso nos deixa muito felizes de saber como vocês estão gostando do nosso conteúdo, assistindo, e fazer um pedido que vocês continuem compartilhando entre os amigos de vocês, as pessoas que vocês acharem que faz sentido os nossos conteúdos, tanto da psico como não. E não deixem de se inscrever, compartilhar e comentar aqui, principalmente o que vocês estão achando dos nossos vídeos, tá bom? Obrigada, gente. Até mais. Beijo, até a Beijo. próxima.